Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Deixei um exercício na última aula, vou corrigir com vocês agora. Caso você esteja vendo esse vídeo primeiro, peço para você dar um pause no vídeo, uma pausa e tentar fazer esse dever antes de eu resolver agora, tá bom? Exemplo 13. Obtenha os valores desconhecidos. Temos aqui um valor de ângulo conhecido, 120 graus, e o valor desse ângulo e desse desconhecidos. Chamei a medida desse ângulo de x e esse de y. Nós vamos medir esses ângulos sem o uso de transferidor. Lembrando que quando você for fazer a prova vestibular, prova do Enem, de algum concurso, não pode usar régua, transferidor, nada disso. Então nós vamos utilizar o que a gente viu na última aula. Ângulos opostos pelo vértice possuem as mesmas medidas e ângulos adjacentes somados dão 180 graus. 120 e y são ângulos que opostos pelo vértice. Logo, eles têm a mesma medida. Y vale 120 graus. X e 120 são ângulos adjacentes, porque eles possuem o mesmo lado em comum. O lado é a semi-reta, né, que forma eles. Possui esse lado em comum. Logo, são adjacentes. Se eles são adjacentes, a soma deles vale 180 graus. Perceba que aqui a gente tem a metade de um círculo, né? O ângulo raso. Se isso aqui tudo mede 180 graus e esse pedacinho mede 120, esse pedacinho vai medir quanto? Quanto falta para 120 chegar a 180? 180 menos o ângulo conhecido, 120, 60 graus. Logo, o valor de x, 60 graus. Dá certinho, ó. 60 mais 120, 180. Então, letra A tá beleza. Letra B. Eu quero saber o valor do ângulo x e do ângulo y, conhecendo, e do z, né? Conhecendo a medida desse ângulo. Se você conhece a medida de um ângulo, de uma região aqui, você pode encontrar o valor dos outros ângulos. A medida do ângulo y é quanto? Ou vai ser igual a 60 ou suplementar, que é somado com 60 dá 180. Por definição, como são ângulos opostos pelo vértice, tem a mesma medida, né? Então, y vale 60 graus. O x é adjacente a 60. Logo, esse ângulo total aqui, a soma deles, tem que dar 180. Para descobrir o valor de x, eu pego 180 menos 60. Aí eu vou ter essa região de x. E quanto é 180 menos 60? 120, certo? Então aqui é 120. X e z são opostos pelo vértice, logo o valor de z também é 120. Legal, né, turma? Se você tiver retas concorrentes, elas definem 4 ângulos. Se você conhecer a medida de um ângulo, você pode obter a medida dos outros, sabendo que ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida e ângulos adjacentes somados dão 180. São suplementares. E ângulo C, nós temos aqui a reta A e B, retas perpendiculares. Logo, os ângulos aqui, eles são ângulos retos. A medida de x, y, z e w mede 90 graus. Ok? Para ficar organizado, você pode colocar assim, x vale 60, y 120. Aqui temos 3 letras, né? X, Y e Z. X mede 120 graus, Y mede 60 e Z mede 120. Aqui temos 4 ângulos desconhecidos. Todos eles medem 90 graus, que essas retas são perpendiculares.
Vamos lá então, a aula de hoje. Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. As retas paralelas aqui são as retas R e S. Lembrando que esse sinal aqui é o sinal de retas paralelas. E o T é a reta transversal, ok? Exemplo 14, observe a figura e complete suas lacunas. Letra A. Na figura, ao lado, temos quantas retas? Temos a reta R, a reta S e a reta T. Essa letra minúscula representa a reta, né? Letra B. As retas R e S são, isto é, estão no mesmo plano e não têm ponto comum. A posição das retas R e S são paralelas, concorrentes ou coincidentes. R e S são paralelas. A notação, qual é o símbolo que a gente usa para indicar esse paralelismo, essas retas paralelas? É o símbolo de dois traços, como esse daqui. Prosseguindo, a reta T chamada. As retas R e S são retas paralelas e a outra reta que corta, que intercepta essas duas retas, ou seja, que cruzam essas duas retas e nesses pontos, ela é chamada de reta transversal. A reta transversal, ela define quantos ângulos, né, com essas retas. A reta transversal, ela forma 4 ângulos com a reta R, aqui, ó, 4 ângulos. E a reta transversal T também forma ângulos com a reta S, 4 ângulos. Então, 4 ângulos com a reta R e 4 com a reta S. Letra D. A reta transversal. Qual é a letra que utilizamos para essa reta transversal? A reta T, né? Com a reta transversal T, forma ângulos com as retas. Temos aqui, ao todo, 8 ângulos. 4 ângulos que a reta T forma com a reta R e 4 ângulos que a reta T forma com a reta S. Então, temos 8 ângulos ao todo com as retas R e S, com as retas paralelas. Esses ângulos são, então, os ângulos com a reta R. Temos o ângulo A, B, C e D. Os ângulos que a reta transversal T forma com a reta S são os ângulos E, F, G e H. O nosso objetivo, turma, nos nossos estudos a partir de agora, é poder obter o valor de todos os ângulos formados pela reta transversal T sobre essas retas paralelas. Se você conhecer a medida de um ângulo, supor que aqui seja a medida de 100 graus. Se você conhecer a medida de um ângulo, você pode obter a medida desses daqui, certo? Usando aquela ideia de ângulos opostos iguais e ângulos adjacentes suplementares, mas você não tem como saber a medida desses. Lembra que está sem transferidor. Sem transferidor. Se você conhecer a medida de um ângulo aqui, você pode conhecer a medida dos ângulos nesse mesmo ponto, não no outro, por enquanto. Tá? Você vai aprender a fazer isso. Então aqui vale de 100, que é opostos, e de 80 são suplementares, certo? Então você, sem transferidor, você não sabe quanto mede esses ângulos. Na aula de hoje, nós vamos aprender uma classificação das posições de ângulos em retas paralelas cortado transversal. Confie em mim que você vai entender isso bem. Vamos lá. Retas paralelas. Se os ângulos estiverem dentro das retas paralelas, então as retas paralelas ali tem uma região ali no interior
coloquei aqui de amarelo. Essa região aqui é a região internas paralelas. Logo, esses ângulos aqui, CD e F, são chamados de ângulos internos, porque eles estão entre as paralelas. Vou colocar aqui essas letras. O ângulo C, D, E e F. Vamos agora verificar quais são os ângulos externos nessa configuração. Ângulos externos em relação às paralelas são os ângulos que estão fora das paralelas, né, que não estão entre as paralelas. Então, os ângulos externos, vou pintar aqui para vocês verem. Os ângulos externos temos AB, H e G. Eles estão fora das paralelas. Vamos colocar eles aqui. Os ângulos externos nessa figura, A, B, G e H. Vamos falar agora sobre a posição dos ângulos em relação à reta transversal. A reta transversal, ela está aqui nessa posição, reta transversal T. Perceba que a gente tem ângulos à direita dela e ângulos do outro lado, à esquerda. Vamos ver então, pessoal, a posição dos ângulos em relação à transversal. Quando dois ângulos estão do mesmo lado da transversal, ou seja, pintei aqui, estão do mesmo lado, de mesma cor, eles são chamados de ângulos colaterais. Por exemplo, o ângulo B e o ângulo F são colaterais, porque estão do mesmo lado. O ângulo C e o ângulo F são colaterais. C com G são colaterais. D com E com H são colaterais também. Agora, se eu pegar o ângulo C com o ângulo E, esses ângulos estão do mesmo lado? Não. Eu tenho um ângulo aqui que está na região da direita, que é a região amarela, e tem outro ângulo que está na região esquerda, simbolizado pela cor azul. Eles estão em lados diferentes da transversal. Quando os ângulos eles estão em lados diferentes ou alternados em relação à transversal, eles são chamados de ângulos alternos. Tá bom? Então, o ângulo C e E são alternos porque estão em lados diferentes. A gente passou pela transversal, está do outro lado. Estão em lados diferentes. Outro exemplo de ângulos alternos. O A com o F. O ângulo A e o ângulo F. O ângulo A com o ângulo G. Ok? Observação. Esses nomes aqui, alternos e colaterais, eles só vão servir quando a gente estiver em pontos diferentes. A gente está aqui na reta transversal, tem esse ponto e esse. Então, por exemplo, quando eu falar colateral, o ângulo colateral AB, eu tenho que me referir ao ângulo colateral AB no outro ponto, que está com a outra reta S. Então, colateral AB no outro ponto, temos F e G. B e C são colaterais? Olha, estão até do mesmo lado, só que eles não estão em pontos diferentes. B e C estão no mesmo ponto. Então, quando eu falar colateral alterno, vocês têm que pegar pares de ângulos em pontos que estão na mesma reta transversal, mas em retas paralelas diferentes. Vamos estudar agora como podemos localizar um par de ângulos pela sua localização em relação às retas paralelas. A gente viu que tem ângulo interno e ângulo externo, entre as paralelas ou fora, ou em relação à reta transversal, se esses ângulos estão do mesmo lado da transversal ou em lados diferentes. Temos 5 posições. A gente tem ângulos alternos,
ângulos colaterais e ângulos correspondentes. Vamos primeiro falar sobre as posições de ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes estão situados na mesma posição em relação às retas paralelas, ou seja, se um ângulo for correspondente ao outro, se um for interno, o outro também tem que estar na parte interna. Se um for externo, o outro também tem que estar na parte externa. Em relação à transversal, dois ângulos correspondentes. Se um estiver à direita da transversal, o outro também está à direita da transversal. Complete a tabela a seguir com os pares com o ângulo correspondente, né? O ângulo correspondente a o ângulo A ele está em cima da reta R e à esquerda da reta T. Quem está em cima da reta S e à esquerda da reta T? O ângulo E. Logo, eu digo o seguinte, que o correspondente ao ângulo A no outro ponto é o ângulo E. Perceba que eles têm até a mesma cor, né? E esse arco aqui, intuitivamente, a gente percebe que são ângulos obtusos e são iguais. A gente tem essa percepção. Correspondente ao ângulo B. B está acima de R e à direita de T. No outro ponto, quem está acima de S e à direita da reta T é o ângulo F. Logo, esses ângulos são correspondentes. Prosseguindo, correspondente a C no outro ponto, G, e correspondente ao ângulo D, temos o ângulo H. Beleza, turma? Vimos o primeiro caso. Agora, ângulos alternos e internos. Você sabe que alternos estão em lados diferentes da transversal e internos estão entre as paralelas. Vamos identificar ângulos alternos e internos. Dica: ângulos internos. Temos esse daqui, DC, o H, o E e o F. Esses são os ângulos internos. Eu quero localizar aqui os pares de ângulos alternos. Então, alterno, que estão em lados diferentes. Então, tem o ângulo D com o ângulo F. D e o ângulo F são alternos. Dá uma pausa no vídeo e pensa agora qual é outro par de ângulos alternos internos para mim. Foi? Temos o C com o E também. O ângulo C e o ângulo E são internos e estão em lados diferentes em relação à transversal. Logo, C e E são alternos internos. Fácil, né, turma? Então, eles estão em lados alternados em relação à transversal e entre as paralelas. Ângulos alternos externos. Agora, a gente vai pegar os ângulos na parte exterior, fora das paralelas. E a gente quer que esses ângulos estejam em lados alternados. Então, alterno ao ângulo A. Alterno ao ângulo A. Então, tem que estar na parte externa. Do outro lado, temos o G. Então, o A é alterno e externo com o ângulo G. Temos outro par aí também. Conseguiu ver? O ângulo B ele é externo, o ângulo H também é externo, e estão em lados diferentes em relação à transversal. A transversal está aqui, o ângulo B está do lado direito e o ângulo H do lado esquerdo. Então, esses ângulos também são alternos, e eles são chamados de alternos externos. B e H. Ângulos alternos externos estão em lados alternados em relação à reta transversal e por fora das paralelas. Ângulos colaterais internos. Ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado em relação à transversal e internos são ângulos que estão entre as paralelas. Então, aqui são os ângulos internos e vamos agora pegar os pares de ângulos colaterais,
Quem está do mesmo lado do C em relação à transversal? O ângulo F. Então, C e F são ângulos colaterais internos. E do outro lado temos o D e o E, que são colaterais internos. Colaterais externos. Eu vou pegar os ângulos externos AB, H e G e eu quero que eles sejam colaterais. Então, eles têm que estar do mesmo lado. Quem está do mesmo lado em relação à transversal, no outro ponto, e é externo, é o ângulo H. Então, A e H são colaterais e externos, porque estão fora das paralelas. E do outro lado temos colaterais externos, o B e o G. Resumão. Vamos aqui, eu quero que você pause o vídeo e faça essa questão agora. Vou dar uma dica, vou começar a fazer um pedaço. Eu quero pegar o ângulo colateral interno, os pares de ângulos. Então, colaterais internos, temos C com F. São internos, estão entre as paralelas e colaterais do mesmo lado em relação transversal. Aqui, ó, nesse espaço, você vai colocar o outro par de ângulos colaterais internos. Aqui do lado, eu vou colocar os pares de ângulos colaterais externos. Temos dois pares, vou colocar apenas um. Se eles são colaterais externos, estão do mesmo lado, fora das transversais. Temos o B com o G. É um exemplo. Aqui embaixo você vai colocar o outro par de ângulos que são colaterais externos. Alternos internos. Temos dois pares. Vamos colocar o primeiro par. Alterno, que está no lado diferente transversal. E interno são ângulos entre as paralelas. Então tem o C e E, que são alternos internos. Você vai colocar o outro par de ângulos alternos internos aqui. Ângulos alternos externos. Se eles estão externos, eles têm que estar fora das paralelas. E se são alternos, em lados diferentes. Então, por exemplo, o ângulo B, ele é alterno externo ao ângulo H. Estão em lados diferentes em relação à transversal e do parte externa. Ok? Pausa o vídeo e tenta fazer esse dever agora. Foi? Pausou? Vamos corrigir então? O outro par de ângulos colaterais internos, CF tem o D com E. Colaterais externos, temos o B com G e o A com H. Alternos internos, alterno, ó, lados diferentes e internos estão entre os paralelos. Temos o C e o E, alterno interno, e D e F, alterno interno. Se você colocou F e D em ordem contrária, não tem problema. Alternos externos, o B com H e o A com G. Ângulos correspondentes. Fica mole, né, pessoal? Tá aqui com a mesma cor. O ângulo correspondente a A, no outro ponto é o ângulo E. Correspondente ao ângulo B é o ângulo F. Correspondente ao ângulo C é o ângulo G. E correspondente ao ângulo D é o ângulo H. Nessa figura nós temos duas retas paralelas, a reta R e a reta S, e temos a reta transversal T. Eu quero saber a medida de cada ângulo formado por essas interseções entre essas retas.
eu vou colocar aqui os arcos, o arco de cada ângulo, para a gente saber qual ângulo que a gente está trabalhando. E eu vou colocar aqui as letras referentes a cada ângulo. Vou pegar o transferidor e começar medindo o ângulo A ou B. Vamos medir um ângulo apenas. Se a gente souber a medida de um ângulo, nós podemos obter a medida dos outros, certo? Pelo que nós estudamos. Tá aí, turma. O centro transferidor está em cima do ângulo, do vértice do ângulo, né? Temos aqui o sentido, o lado apontando para o zero e o outro apontando para 60 e 120. Vamos usar 60, que começamos a contar do zero. Então, o ângulo B mede 60 graus. Olhando o transferidor, ó, esse lado está apontando para zero, daqui até aqui temos 120 graus. Podemos encontrar os valores do ângulo C e D, sabendo que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, certo? Então tá aí, conseguimos encontrar o valor. Vamos agora pegar o transferidor e medir um desses ângulos. Se a gente souber a medida de um deles, podemos achar a medida dos outros também, sem usar transferidor. Vamos medir o ângulo E com o transferidor. Você intuitivamente percebe que a reta T é a mesma, a reta R e S estão na mesma direção, e a reta T é a mesma. Então, esses ângulos aqui correspondentes devem ter alguma coisa em comum, né? Vamos ver o que acontece. Vamos medir o ângulo E, então coloco um lado apontando para o zero. O outro lado do ângulo E está em cima dessa reta T, né? Ó, aqui, ó, está apontando para 120. Perceba que o zero está do lado externo. Então, esse ângulo aqui, o ângulo E, mede 120 graus. Perceba, turma, coisa interessante. Ó, o ângulo correspondente a no outro ponto, na outra reta, são iguais. Eles têm a mesma medida. Vamos utilizar aquela propriedade de ângulos opostos pelo vértice e adjacentes para descobrir o valor do ângulo FG e H sem usar transferidor. E e F são opostos, estão aqui mede 120. O F e o E são suplementares, logo daqui até aqui mede 180 graus. Se temos aqui 120, quanto falta para 120 chegar a 180? 60, né? Por isso o ângulo F mede 60. A soma tem que dar 180. F e H são opostos pelo vértice, logo aqui mede 60 graus. É isso aí, turma. Olha só, bastante interessante isso. Os ângulos correspondentes, ó, são iguais. B e F são iguais, C e G são iguais. Todos os pontos em cima da reta T, não importa a transversal, quantas transversais tenha, sempre ao redor desse ponto teremos 4 regiões com essa medida: 120, 60, 120, 60. Essa é uma propriedade. E os ângulos colaterais e alternos? Eles são iguais, são suplementares? Vamos fazer essas observações agora. Os ângulos correspondentes possuem a mesma medida. E os ângulos colaterais? Vamos ver o que acontece com eles. Por exemplo, ó, colaterais internos, 120 e 60. Possuem a mesma medida? Não. Mas tem algo muito interessante. A soma desses ângulos mede 180 graus. Logo, esses ângulos são suplementares. Os colaterais internos são suplementares. E os colaterais externos?
Também, ó, 120 mais 60 suplementares. Soma dá 180, ó. Externos, soma 180. Colaterais internos, soma 180. Então, e os colaterais internos, né? Dá a soma 180 e externos também. Podemos escrever aqui que os ângulos alternos, internos ou externos, somados dão 180 graus, ou seja, são suplementares. Vamos escrever isso aqui. Ângulos colaterais internos e externos são suplementares. A soma deles vale 180 graus. E os ângulos alternos? Vamos ver o que acontece. Vamos começar olhando os alternos internos. O D e o F medem quantos graus? 60. É igual. Alternos e internos aqui, mesmo valor. O ângulo C e o ângulo E, alternos e internos. O ângulo tem a mesma medida. Os ângulos, né? E os alternos externos? O A com o G, mesma medida. B com H, mesma medida. Então, pessoal, os ângulos alternos, internos e externos, eles são mesma medida, congruentes ou são suplementares? Vamos escrever aqui. Ângulos alternos, internos e externos possuem a mesma medida. Sabendo essas três observações, que ângulos correspondentes e alternos possuem a mesma medida, e que colaterais internos e externos, ângulos colaterais em geral, né, são suplementares, a soma deles é 180, nós podemos fazer vários exercícios onde existem ângulos desconhecidos nessas interseções aqui, a gente pode descobrir. Esse exercício é para você fazer, dar uma pausa no vídeo, você vai marcar com X se os ângulos correspondentes são congruentes suplementares, e aqui você vai escrever congruentes ou suplementares. Dá uma pausa aí no vídeo, tenta fazer baseado no que a gente viu nessas observações agora. Vamos fazer. Ângulos correspondentes, congruentes possuem a mesma medida. Suplementares, a soma é 180 graus. Ângulos correspondentes, nós vimos que eles possuem a mesma medida. Então, eles são congruentes. Ângulos alternos, internos ou externos, alternos são o quê? Congruentes ou suplementares? Acertou. São congruentes, possuem a mesma medida. Ângulos colaterais, internos ou externos, são? Acertou. Suplementares, porque a soma desses ângulos mede 180 graus. Ângulos correspondentes são congruentes. Ângulos alternos também possuem a mesma medida. E os ângulos colaterais, a soma desses ângulos mede 180 graus. Tá aí a resposta. Se você colocou congruente aqui, né? Tá certíssimo também. Ângulos correspondentes são congruentes, alternos congruentes e colaterais suplementares. Bom, vocês que são meus alunos, peço que vocês peguem a apostila de vocês, a apostila de revisão, página 17, e façam os exercícios que estão lá. Perceba que é possível encontrar, né, o valor desconhecido se você conhecer o ângulo de um desses pontos aqui. No caso aqui é 120, você pode descobrir os outros valores até achar o valor de x. Ou usar essa regra ali, né? Ângulos alternos e correspondentes têm a mesma medida e colaterais suplementares.
X e 120 estão em lados diferentes da transversal e na parte externa. Logo, esses ângulos são o quê? Alternos externos. Aí eu vi que eles são alternos externos. Alternos externos não são congruentes, logo x vale 120. Acabou, viu? Você consegue descobrir o valor do ângulo sem usar transferidor. Claro, lembrando que você tem que ter retas paralelas cortadas por transversal. Tá certo? Até a próxima aula, turma. Se Deus quiser, tentem fazer o dever da apostila de vocês aí de revisão. Depois eu vou passar outros exercícios. Beleza? Até a próxima aula, se Deus quiser. Fui!